Sexta-feira, com a graça do bom Deus, 5 de julho, 13ª semana. Hoje temos outra memória facultativa, Santo Antônio Maria Zacaria, presbítero. E aqui estamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio Maria Zacaria nasce em Cremona, na Lombardia, na atual Itália. Ele se torna médico em Pádua, torna-se sacerdote, depois vai constituir uma congregação dos clérigos de São Paulo, que até hoje é conhecido como os Barnabitas, e ele trabalha pela reforma dos costumes dos fiéis, ali no século XVI, quando há o movimento da Contra-Reforma, e os Barnabitas serão também conhecidos como grandes educadores. Por exemplo, em Belo Horizonte, tem um grande colégio, e esses irmãos e padres cooperam grandemente com a transmissão da fé. Na sexta-feira, nós então continuamos com os textos da profecia de Amós, e o forte desse capítulo 8 é que o Senhor diz que haverá sobre a terra uma grande fome, mas não fome de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Lembremos que uma das temáticas da profecia de Amós é que ele é escolhido para dizer ao povo, para que o povo fosse fiel, para que o povo voltasse a Deus. Ele relembra alguns momentos nos quais Deus agiu com seu braço forte, mas a profecia quer instigar no coração das pessoas, não tanto pelo medo, mas sobretudo pelo amor, esta fome do Senhor, essa fome de ouvir a palavra de Deus, essa fome de fato, encontrarmos-nos com Ele e de ali ancorarmos, estabelecermos a nossa vida no Senhor e, em especial, termos uma vida coerente com aquilo que nós cremos. O Salmo 118, tomando ali o capítulo 4 de Mateus, vai dizer: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Fala que de todo o coração nós o procuramos. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Essa expressão muito forte em Israel. Lembremos do Salmo 50, de meu pecado está sempre à minha frente, ou seja, na prática da experiência da fé de Israel, as coisas não passam, não ficam para trás, elas são postas à nossa frente. Para quê? Para que aprendamos, para que não nos esqueçamos e para que perseveremos. Então, diante de mim, eu coloquei vossos preceitos. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O Evangelho continua segundo Mateus, no capítulo 9, novamente há os embates. Nesse capítulo 9 há o chamado, a vocação de Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Essa expressão muito forte, Dom Celso gostava de reiteradas vezes repetir, e isso é também dos estudiosos da Escritura,
Jesus não olhou as pessoas num ato, diríamos, físico, né? Sensorial. Ele não só olha com um dos sentidos a visão, ele vê, ele capta, ele compreende. Há um encontro de almas. E Mateus, que era judeu, mas que fora escolhido pelos romanos para se tornar o coletor de impostos dos seus irmãos judeus, era uma das piores categorias. Os coletores de impostos era alguém que realmente não deveria ser contado entre os seus. Até cuspiam quando um coletor de impostos passava. Por quê? Era um judeu cobrando de judeus para mandar dinheiro para o Império Romano. Então aquilo era inaceitável. E Jesus faz o quê? Vê Mateus, sente Mateus e o chama. O que Mateus faz? Larga. E todo mundo faz aquele alvoroço porque ele come com outros cobradores de impostos, com o próprio Mateus, com outros pecadores. E aí Jesus, percebendo tudo aquilo, diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Bonito, é retórico, é fabuloso, é verdadeiro isso que nosso Senhor fala. Quando eu digo retórico nesse sentido, provoca em nós, né? Mas aí a pessoa que procura viver com justeza a sua vida vai dizer assim: mas padre, então eu tenho que ser um grandíssimo pecador para que o Senhor me chame? Não. Continue a sua vida de retidão, continue sua vida de encontro com o Senhor, de intimidade. Continue procurando colocar em prática a lei do Senhor. Continue. E se alegre quando um pecador é chamado. Porém, não nos enganemos, o Senhor não chama os pecadores para que eles continuem como pecadores. O Senhor os chama para que neste chamado e neste encontro eles abandonem o pecado e se tornem pessoas justas, ajustadas à vontade do Senhor. Daí que aqueles e aquelas que estão seguindo o caminho do Senhor não pode ter ciúme, não pode ter raiva, não pode ter inveja, não pode ter milindres quando a comunidade acolhe alguém que errou, que publicamente está errado. É na igreja o lugar dessas pessoas, mas não para ficarem como são, mas para terem uma oportunidade de se tornarem melhores. E é bom lembrar, Santo Agostinho diz que a humildade é das virtudes a mais interessante. Porque quando nós falamos que a temos, nós já a perdemos. Sim, porque quando eu digo eu sou humilde, a humildade se afasta e se estabelece a vaidade e a presunção. Então sigamos o nosso caminho de justeza. Peçamos a Deus que Ele opere em nós e nos transforme. E que a vontade dele seja verdadeira e universal. E que nós consigamos um dia chegar todos no céu, percebendo que aqueles que conseguiram viver retamente e aqueles que não conseguiram viver retamente na terra, hoje se encontram porque redescobriram a graça de viver em Deus, com Deus e por Deus. Afinal de contas, Deus está comigo. Sobre esta água, sobre nós, nossa vida e família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até amanhã.